bem, estamos de volta, agora com a nossa unidade 2. Como vocês perceberam, na nossa primeira unidade, nós fizemos ali uma introdução geral acerca da antropologia enquanto uma ciência, e desse desdobramento falamos da relação que se estabeleceu que se estabelece, entre a fé cristã e também as ciências antropológicas, chegando ao final trabalhando a ideia das ramificações possíveis dentro da antropologia, que são a antropologia física ou biológica e a antropologia cultural. Nesse sentido, nós vamos, a partir dessa unidade 2, estudar aquilo que nós conhecemos na perspectiva da antropologia cultural como hominização e também a formação da cultura. Quando nós falamos, e já mencionamos isso na unidade anterior, acerca da hominização, ou seja, de como o ser humano se desenvolve ou como que ele veio a partir das suas origens, nós vamos compreender então que nós estamos falando de uma busca de sentido. Um significado humano, ou um significado para a origem humana sobre a face da Terra. Nesse sentido, se o olhar ficar bastante focado na perspectiva científica, digamos assim, numa perspectiva muito mais naturalista, o que a gente vai ter é que o universo ele funciona sobre uma forma de aleatoriedade, e essa aleatoriedade, por vezes, ela não leva a um fundamento inicial, como nós mencionamos anteriormente, que é esse fundamento que a fé cristã concebe como Deus. Bom, então, ao verificar, ao analisar, ao observar a natureza, o universo, você pode ter pelo menos duas perspectivas. Uma eu já mencionei aqui, é a perspectiva que vê todo esse cosmos como uma estrutura natural que não tem necessariamente uma compreensão de um ser criador, de um ser absoluto por trás de todas as coisas. A outra verificaria o universo justamente o oposto, vendo que tudo isso aí tem um toque de estética, ou seja, faz sentido tudo aquilo que está posto no cosmos, no universo. Nesse sentido, o universo é visto então como algo que gera, a partir da observação e da análise humana, como algo que traga sentido para a existência humana. Então, o universo como sentido, ou seja, visto sob uma perspectiva estética, e o universo visto sob uma perspectiva, digamos assim, mais naturalista. Essas duas perspectivas elas vão nortear, ora, por um lado, a perspectiva cristã, ora, por um outro lado, uma perspectiva mais científica, no viés mais naturalista. Nesse sentido, quando nós falamos então sobre hominização, ou seja, como que o ser humano se desenvolveu, como que essa espécie humana, como ela hoje se mostra em termos culturais, em termos sociais, como ela veio a surgir, nós estamos falando justamente sobre essa perspectiva, do sentido da história, de um começo que porventura houvera ou que acontecera na história humana. Então, o que a gente vai ter como desdobramento dessa nossa reflexão, e aí como um conceito, a hominização seria justamente a partir da antropologia, essa evolução humana de uma categoria biológica para níveis muito mais avançados. Ou seja, a hominização ela pressupõe que os seres humanos eles passaram a existir de categorias mais inferiores, de átomos ou de fundamentos mais inferiores para aspectos muito mais avançados, mais evoluídos, até chegar a esse ponto ao qual a humanidade, a civilização tem hoje, ou seja, de categorias menores para categorias mais ampliadas. Essa concepção também, ela não é uma categoria que não dialoga com a perspectiva religiosa, porque dentro da própria perspectiva religiosa, quando a gente, por exemplo, faz uma leitura no fato ou nas compreensões que são narradas ali no Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, quando então o Criador, ao criar o ser humano e coloca nesse ser humano a sua imagem, dito ali como imagem e semelhança, nos versos 27 e 28, o que é dito ali é que o Criador ele incumbe aquele casal que ali está, o humano que ali está representado, a desenvolverem, a cuidar, a nomear. Então, nesse sentido, a criação humana, sob a perspectiva da fé cristã ou sob a perspectiva da ciência, ela tem embora com olhares diferentes, ela tem um aspecto também de desenvolvimento e um aspecto de evolução, digamos assim, ou de uma espécie de progresso humano,
tanto as perspectivas naturalistas que veem o ser humano de uma categoria menor para uma categoria mais ampliada, mais complexa, quanto a própria fé cristã que vê um Criador por trás de todas as coisas, mas que reconhece que o ser humano também pode se desenvolver, pode ser alguém que amplia suas capacidades cognitivas e desenvolvimento como um todo. Ambas podem então apresentar digamos assim, um olhar acerca do ser humano. O ser humano pode crescer, pode desenvolver, pode ampliar suas capacidades, ele pode ser um para além daquilo que, digamos assim, numa perspectiva mais naturalista, ele seria condicionado. Ele pode ir para além de todos os condicionamentos aos quais ele está inserido, seja geográfico, seja climático, seja próprio da cultura também. Esse ser humano ele pode se desenvolver. Então vimos que a hominização, ela perpassa, o conceito de hominização perpassa essa dimensão de uma evolução, de um crescimento, de um desenvolvimento do humano como fazedor de história, como criador de cultura, como desenvolvedor de sociedades e de instituições presentes nessa sociedade. Bom, eu disse para vocês aqui que sobre a concepção cristã, nós temos uma perspectiva de um criador, e sobre a concepção naturalista não reconhece um criador, mas ambas caminham juntos numa postura que reconhece que o ser humano pode sim desenvolver. Bom, temos hoje discussões presentes na academia duas perspectivas, duas leituras de realidade. A primeira leitura é a leitura criacionista. Essa, baseada nas perspectivas cristãs, tentam embasar a partir de argumentos da própria ciência a origem do ser humano, a fundamentação humana, o fundamento humano na história a partir de concepções da própria ciência. Esse tipo de argumentação ficou conhecido como criacionismo, que é uma espécie de religião ou de ciência aplicada à religião, é um discurso próprio da religião com característica mais científica. O outro é o próprio evolucionismo. O evolucionismo, a partir da perspectiva do próprio Darwin, né? Ele vai então já trazer dentro das ciências essa perspectiva mais de cunho naturalista. Poderíamos então conceituar a cultura. A cultura, dentre tantas outras formas de conceito, nós poderíamos dizer que ela sofreu ao longo sobretudo a partir da modernidade, algumas nuances, né? Num primeiro momento, entendeu-se que cultura seria aquilo que, de alguma maneira, as sociedades desenvolvidas chegaram a um patamar de evolução muito mais amplo. Então, concebeu-se como cultura todo aquele arcabouço de desenvolvimento presentes nas sociedades desenvolvidas. Após alguns problemas históricos os quais a própria modernidade enfrentou, por exemplo, o problema da colonização, o problema da exploração de uma raça, o problema do próprio colocar uma raça como inferior a outra raça, e nós vamos estudar isso na próxima unidade. Então esses problemas trouxeram uma revisão do conceito de cultura, o que levou então os historiadores, os antropólogos a definirem a cultura não a partir desses patamares que veem uma cultura como inferior, como superior ou como algo que vai crescendo até chegar a um ponto máximo. Mas a cultura hoje é entendido como tudo aquilo que o ser humano produz, faz e que dá algum significado para essa existência desse humano que assim produz essa cultura. Então o conceito de cultura ele passa então a ser ampliado, ele passa a ser algo que ganha uma proporção um tanto quanto mais inclusiva, né? Quando então observadas e analisadas todas as demais culturas, colocadas umas frente à outra. Então podemos ver que os seres humanos, em comparação com os demais mamíferos, eles estão numa escala um tanto quanto mais avançada, ou seja, eles estão mais evoluídos, né? Se nós pegarmos a partir do ponto de vista da antropologia cultural. Nesse sentido, feita essa comparação entre os mamíferos humanos e os seres humanos e os mamíferos não humanos, a gente vai perceber que os seres humanos eles elaboram para si símbolos, ao passo que os mamíferos eles trabalham sob a perspectiva do índice, ou seja, há uma repetição naquilo em que os mamíferos não humanos têm como atuação e atividade sobre a natureza, ao passo que o ser humano ele tem a capacidade de desenvolver símbolos. Então esses símbolos possibilitam
inclusive a linguagem seria um desses símbolos, ela possibilita a que os seres humanos então possa se relacionar tanto individualmente, tanto numa coletividade e até como um macro relacionamento entre diversos grupos, entre diversas etnias, entre diversas civilizações. A linguagem é um fator primordial no desenvolvimento humano e isso está presente na construção humana do seu espaço. A linguagem como algo que possibilita a interação de grupos e o desenvolvimento humano. E uma das características que demarcam esse ser humano, esse humano como um criador de cultura é o trabalho. O trabalho, então, ele possibilita a que o ser humano intervenha sobre a natureza. Nesse sentido, ele se coloca como alguém que está para além do nível da natureza, ou alguém que está no nível limitado ao nível da natureza somente, ao nível instintivo somente. O ser humano, então, ele é esse que cria. E a partir do trabalho, ele então pode colocar sobre a natureza, intervindo sobre ela, ele cria instrumentos, ele cria artefatos, ele cria a sua própria cultura, e essa mesma cultura criada pelo trabalho que o ser humano desenvolve, ela também pode possibilitar que ele amplie a sua própria forma de ver o mundo, de ver a realidade. Nesse sentido, o trabalho aqui eu não vou colocá-lo a esgotar a temática do trabalho, mas a nível de reflexão a gente poderia pensar o seguinte: para além de um trabalho sob uma perspectiva moderna, tal como a gente tem hoje, o trabalho ele tem um significado muito mais amplo. Ele tem um significado, sim, da gente poder angariar as formas de sustento de uma sociedade, enfim, mas ele funciona também como um objeto de significado. Ele traz significado para a vida humana. Na medida em que o ser humano intervém na natureza, ele está produzindo sentido. E produzindo sentido, ele está produzindo significado. Produzindo significado, ele está então contribuindo para que uma cultura possa se expandir, possa se ampliar e poder a partir de então desenvolver enquanto grupo, enquanto sociedade. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer sua atenção, recomendar que você também possa continuar com a sua dedicação, tal como você foi na unidade 1, desenvolvendo aí os exercícios e as atividades que nós temos proposto para você. Um grande abraço, até mais!